Olá, está começando o programa Sempre Mulher e a gente agradece a sua companhia, agradece o seu carinho e agradece a sua presença aqui conosco todas as semanas, acompanhando os programas, os assuntos tão especiais que nós preparamos com tanto carinho para você que está aí do outro lado. E a gente começa esse programa de hoje mandando um beijo muito especial para Edileia e outro beijo também bastante especial para Nilma Passinho Nogueira, que nos acompanham aí pelo Twitter, estão sempre ligadinhas conosco, pelo e-mail, pelo Twitter, mandando mensagens, dando sugestões, fazendo perguntas, de uma certa forma interagindo com o Sempre Mulher. Mas olha só, além delas tem mais gente interagindo com o Sempre Mulher. Também temos os nossos seguidores no Twitter. É muito bom dividir experiências com vocês também. Nosso carinho para Mayelen Costa, do Espírito Santo, Jane Quequeida, Marily Reis, Lúcero Purizaga, de Maringá, Leilane Paulo, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Isabel Batista, da Bahia, e Silmara Soares, do Pará. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você viu aí durante esse mês que nós já conversamos sobre oração, o que é a oração, como que a gente ora, por que precisamos orar, falamos sobre grupos de oração e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, sobre os milagres da oração. Será que a oração pode fazer milagre? Quem é vítima, quem é alvo desses milagres? É o programa que está apenas começando. E para falar sobre milagres da oração, nosso cenário aqui está recheado de pessoas especiais que têm conhecimento, que falam com propriedade. Conosco está a professora Sônia Rigoli. Tudo bom, professora Sônia? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom que a senhora aceitou. A professora Sônia, além de ser uma mulher de oração, a professora Sônia também coordena um departamento muito especial da Igreja Adventista, que é o Departamento da Mulher. Né, professora Sônia? Conta um pouquinho pra gente o que região que é, para quem está em casa nos acompanhando. É todo o estado de São Paulo e nós temos quase que em cada igreja um grupo de mulheres que estão em oração. Um grupo de oração. E elas oram intercessoriamente, oram umas pelas outras, oram pela sua família, pelo seu esposo. Então, um grupo de mulheres dedicadas à oração. Então, se você que está em casa nos acompanhando quer participar de um grupo de oração, ainda não faz parte, quer muito fazer parte de um grupo de oração, procura aí uma igreja adventista próxima da sua casa, que com certeza você vai encontrar aí mulheres fervorosas, orando por você também. Também está conosco hoje a Cristiane. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Cristiane Garcia Araújo, a Cris coordena um grupo de oração em São Paulo, né, Cris? Isso, nós temos o Manancial no Deserto também, que tem sido uma bênção e temos muitos milagres para contar. Que região de São Paulo que você fica? Nós somos no Capão Redondo, da Igreja do Capão Redondo, e o Mananciais fica no Morumbiçu, é ali próximo também. Então, as mulheres que quiserem procurar um grupo de oração, o Manancial no Deserto, podem ir até essa região? Com certeza. Qual é o endereço, Cris? É Rua Lira Cearense, número 190. Aí, ó, você que mora em São Paulo, mora nessa região então, já sabe aonde procurar refúgio, né, onde buscar conforto na oração. E se você não mora em São Paulo, já sabe, qualquer igreja adventista você encontra um grupo de mulheres orando e você pode fazer parte. Também está conosco hoje a palestrante Raquel Fonseca. Tudo bom, doutora Raquel? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. É bom tê-la com a gente. E falando principalmente sobre esse tema muito especial, importante. Oração. É um tema realmente especial. E quando a gente fala em milagres da oração, parece que é mais especial ainda. Sim, porque sempre há milagre. Nós, às vezes, não percebemos. Não anotamos, mas que tem milagre, tem. Sempre tem. Quando que a gente pode identificar, professora Sônia, um milagre? Quando que é um milagre? Milagre é alguma coisa que sai fora do comum. É algo inusitado, é um fato que não pode ser comprovado muitas vezes. Então, é algo extraordinário. E é exatamente aquilo que todo mundo está buscando. Às vezes um milagre para o casamento, um milagre no seu trabalho, um milagre nos seus relacionamentos, um milagre na questão da saúde, algum problema psicológico. Muitas pessoas hoje estão em busca de um milagre. E é interessante quando a senhora fala em todas essas áreas, porque quando a gente ouve a palavra milagre, Cris, a gente acha que é só na questão de saúde, né? Que é só cura. Milagre é só com relação à cura. E não é. A cada dia a gente vê que às vezes as pessoas
buscam só isso, mas os milagres em cada coisinha, Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que em cada coisinha no nosso dia a dia, eles vão acontecendo e, infelizmente, às vezes eles passam despercebidos pela nossa própria vida. Então, mas Deus está sempre agindo. E a oração é um meio de que esses milagres possam acontecer mais e mais. Exatamente. A gente comentou agora há pouco, antes do programa começar, que as mulheres buscam os grupos de oração, doutora Raquel, porque se sentem acolhidas, precisam, de repente, de atenção e encontram esse refúgio na oração. Também acontece muito isso, né? Constantemente. E as mulheres têm cada vez mais se unido para orar, independente da religião. Aliás, oração é algo comum a todas as crenças. As pessoas oram e ensinam umas às outras a orar. Agora, a mulher sente uma necessidade especial de falar para Deus das suas questões, falar com Deus e falar umas com as outras a respeito das suas questões e apresentarem juntas o assunto a Deus. É por isso que esses grupos são tão importantes, tão necessários, e por isso que há tantos grupos, por causa exatamente das necessidades que as mulheres têm. Eles se multiplicam, Isso, né? exatamente. É isso. E a experiência de uma fortalece a outra, anima, e nós precisamos espiritualmente de mais testemunhos. A Sônia falou há pouco a respeito de milagres. E o que eu observo, Betina, é que nós não compartilhamos quando o milagre acontece. Parece que temos medo de contar que aquilo foi um milagre. Que foi obra Mas de tem Deus. muitos milagres acontecendo, Sônia. E não é só de cura física. Quando alguém que está sem esperança ora e a esperança é renovada, é ou não é um milagre isso? Porque não é por vontade própria. Com certeza. Deus concedeu. É Então- que os milagres, desculpa, Betina, os milagres eles sempre têm a ver com uma mudança em alguma coisa. E eu acho que muitas vezes a gente está buscando aquilo como um milagre, aquilo que Deus faz por nós. Mas muitas vezes o milagre é aquilo que Deus faz em nós. E esse talvez seja a questão, seja o fato pelo qual muitas pessoas não consigam reconhecer, olha, o que Deus fez em mim, ou fez através de mim, fez por mim. Quem que pode ser alvo de milagres? Professora Sônia, já que a senhora engatou nesse assunto, quem que pode ser alvo de milagres? Qualquer pessoa? De repente, quem está nos acompanhando agora pode ser um alvo de milagre? Qualquer pessoa, porque qual é a condição para você receber uma bênção especial de Deus? É a fé. Quando você se humilha diante de Deus, quando você busca, acredita, né? Busca com confiança, persevera na sua oração, são palavras usadas na Bíblia, são que demonstram quando é que Deus atende. Então, qualquer pessoa que realmente crê, que busca, que pede, que persevera naquele seu pedido, ele pode receber a bênção que está buscando. Às vezes a gente percebe, Cris, e a Cris, como coordena um grupo de oração, vai poder falar sobre isso com mais propriedade, que falta algum desses elementos que a professora Sônia citou. Que as mulheres chegam no grupo, de repente oram, mas está faltando a perseverança, está faltando a fé. É verdade. Às vezes a mulher, algumas meninas chegam no grupo tímidas, né? Às vezes sem, ai, como eu vou orar, como eu vou fazer. Então ali junto no grupo, uma vai apoiando a outra. Nós anotamos sempre os pedidos de oração e vamos ligando. Então acho que isso vai fortalecendo e a gente vê como os milagres vão acontecendo. É uma benção. Aí uma liga e fala, olha, aquilo que eu estava pedindo aconteceu. E aí todas nós agradecemos, porque é muito importante, né? Às vezes agradecer. É o que a Raquel falou. Os milagres acontecem e a gente acaba não reconhecendo. Então é muito importante também a gente reconhecer quando eles acontecem. A gente esquece. A gente falou aqui no começo do mês, quando a gente abordou o assunto da oração também num outro programa, que se a gente anota, né, o caderninho de oração, se a gente anota os pedidos, a gente consegue lembrar com mais facilidade, porque a gente realmente tem facilidade de esquecer, doutora Raquel. A gente pede para Deus, e depois já passou algum tempo, não é mais tão importante, professora Sônia, eu acabo esquecendo e Deus atendeu. E daí eu digo, porque Deus não me atende. Então, se eu tenho isso anotado, eu tenho um registro disso, eu posso ser agradecida. E um coração agradecido é um coração diferenciado. É bom E é um remédio. coração pronto a receber. É pronto a receber, porque muitas vezes a pessoa pede e o coração está endurecido e não percebe que recebeu. E além de estar com o coração endurecido, uma outra questão que eu queria voltar, que foi que eu estava comentando com a Cris. As mulheres chegam nos grupos, doutora Raquel, e falta algum elemento.
ou elas não sabem buscar, né? Ou não a sabem fé... pedir, Exatamente. ou não sabem do que precisam. E é por isso que a própria palavra diz, Deus sabe, é aquilo, e Ele faz por nós aquilo que nós necessitamos, aquilo que precisamos, não o que queremos. E há coisas que somos teimosas e queremos e não são boas para nós. Então, a oração não é algo emocional, embora se tente fazer da oração algo emocional. Eu posso chorar durante uma oração, me sentir tocada e chorar, não tem problema nenhum. Mas oração é racional. Deus é quem ensina como orar. Ele é quem fala sobre as condições, mas nós não estamos estudando a palavra. Então, agora, você pode orar a qualquer momento. Lembra de Pedro, quando estava andando sobre as águas e que de repente estava afundando e pediu socorro? Jesus não olhou para ele e disse, você olhou para trás? Ou você... Não repreendeu. Ele estendeu a mão, atendeu. Então, Deus está pronto a atender a cada um de nós. Nós precisamos também ser perseverantes. Quando conhecemos a palavra, é preciso ir pela palavra. Com certeza, Agora, conhecer, né? Desculpa, pegando uma carona ali no que a Raquel falou, é interessante porque, às vezes, nós dizemos assim, Deus não atendeu nesse ponto. Mas a Raquel falou que quando nós oramos, Deus sabe o que realmente é bom para nós. E até o próprio Jesus, né? Ali, quando ele estava no Getsemane, ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Então, contudo, seja feita a tua vontade, não a nossa. Então, às vezes eu posso dizer assim, olha, eu pedi tudo isso, Deus não me atendeu. Porque, de repente, aquilo que eu pedi não era bom para mim. Então, aí a pessoa diz assim, mas para o outro Deus atendeu, para mim ele não atendeu. Então, essa questão da emoção que ela falou e da razão deveria também entrar aqui. Será que realmente aquilo era bom? Às vezes é até bom, como ela falou, de colocar lá no caderno, porque às vezes você vai ver e diz, nossa, mas eu pedi isso? Nossa, isso não ia ser bom para mim, não pediria. Hoje eu não pediria. Porque aí é a questão de entrar aí a confiança nesse Deus que sabe tanto sobre mim, que me conhece tão bem e Ele sabe o que é melhor para mim. O interessante disso é que à medida que a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai aprendendo a diferenciar o que eu preciso do que eu quero. Isso, eu ia falar, ele não dá, às vezes Deus não dá o que a gente pede, mas Ele dá sempre o que a gente precisa, sempre. É o melhor para a gente, visando a nossa salvação. E aí entra a nossa confiança nesse Deus de amor maravilhoso e o nosso relacionamento com Ele vai ficando singular, ímpar, vai ficando um relacionamento de altíssimo destaque. E você aprende o que é buscar a Deus em primeiro lugar. Porque eu não devo buscar a Deus só para pedir. O maior milagre já é você poder falar com Deus e ouvir a voz dele. Nossa, isso já é Isso grandioso. é um milagre. E não são todas as pessoas que conseguem, Sônia. É por isso que quando você ouve mulheres que oram, elas falam diferente. E quando você ouve uma oração de quem está acostumada à prática da oração, essa oração é diferente. Ela não é repetitiva. E a Bíblia fala das vãs repetições. Não é por isso que sereis atendidos. E ela não é só de pedidos. Ela é profunda. Existe louvor, existe um reconhecimento da grandeza de Deus. Porque há pessoas que buscam a oração como se fosse uma emergência, né? Mas se fosse, se ao orar nós conseguíssemos tudo aquilo que nós queremos, então imagine que você ao orar você teria de posse uma pólice de seguro total, plena e restrita, né? Então, mas não é isso, não é esse o objetivo da oração, não é obter coisas de Deus. É mais do que isso, é nos aproximar de Deus. O milagre do humano se aproximando do divino. E o humano tendo a capacidade de compreender um pouco desse ser divino. E isso é possível, Betina, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, imagine o que Deus quer para nós. E é isso que nós precisamos entender. Agora, você tem um grupo de oração que você lidera. Eu participo de muitas formas de grupos de oração e de orações. Vou dizer uma coisa, a oração está ficando terceirizada.
Como pessoas... assim terceirizada? Oração terceirizada. Sim, Como senhora. assim? As pessoas batem no teu ombro e dizem, ora por mim. Ah, sim, a sua oração Te é mais forte que a encontra no minha. supermercado, ora por mim. Já, cada vez mais. E isso são jovens, adultos, ora lá por mim. Aí eu paro com essa pessoa. E eu começo a entabular com ela um diálogo para entender pelo que devo orar. E é preciso... Vou falar uma coisa, com licença, professora Sônia. Deve ser algo bem grave. Será que não está na hora de parar de orar por e começar a orar com? Eu oro com você. E não por você. E não por. Isso é Porque é o interessante. seguinte, você deixa na minha mão um pedido que eu não sei o que é. Deus é quem sabe. A pessoa fala, não posso te falar. Bom, então não me peça oração. Fale direto com Deus, porque... É segredo, não posso A contar. oração intercessória, é claro que ela é válida. E todas nós fazemos Sim. isso. Mas as pessoas precisam compreender a importância de Deus. E que a oração é uma forma de falarmos com Ele. Mas não é assim... Pede aí oração por mim. Vai na tua igreja e ora por Põe mim. meu nome lá no seu grupo de oração. Põe meu nome lá. Betina, Deus pode atender A gente essas até põe o pessoas nome, também. né? Mas nós estamos falando e querendo ensinar um pouco mais a respeito da oração. E é isso que o seu programa está fazendo. Eu quero crescer nesse aprendizado. Cada vez mais. E isso está disponível para qualquer pessoa. Está. Isso é o mais importante. Está. Todos podem orar. E é interessante que uma autora bem conhecida, Ellen White, ela escreve assim que os anjos, eles estão diante de Deus o tempo inteiro. E eles devem achar muito estranho que nós, que somos tão, pessoas que estamos tão distantes de Deus, né, fisicamente falando, né, e emocionalmente, Sim. espiritualmente, e somos tão necessitados, oramos tão pouco. Não é? Então, essa questão da importância de você, a pessoa que está pedindo alguma coisa, dizer, olha, mas você também pode. Você pode falar com Deus e Ele também vai te ouvir. Eu posso orar com você, mas... Posso orar por você, mas orar com você. Mas você pode... Orar Você também tem na sua mão aí a chave que abre os celeiros do céu. Né, para receber bênçãos. Isso, E essa é chave é a fé. Não somente orar, mas a comunhão também. Às vezes a gente vai falando e conversa com Deus e pede, mas não quer ouvir a resposta que está na palavra dele. Então, acho que isso é importante também, né? Aí a gente vai recebendo os milagres também através da palavra dele. Quer conhecer, quer Com estudar, quer certeza. tirar um tempinho do dia, que sejam 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Quanto mais você vai lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, mais você sente vontade de ler e sente vontade de conhecer. No começo, você vai achar que ela é estranha, que ela é difícil de compreender. Mas à medida que você for lendo e for pedindo para que o Espírito Santo te ilumine e faça com que você consiga entender, as coisas vão ficando mais claras. E você vai compreendendo e vai querendo passar cada vez mais tempo com Deus. Quanto mais tempo a gente passa com Ele, Cris, mais a gente quer passar. É interessante a oração de Samuel, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Só que às vezes a gente fala assim, termina a oração, em nome de Jesus, amém, sai correndo. E aí Deus não pode falar porque não dá tempo. Não Nós é uma nem conversa, paramos. né? É um monólogo, É um né, Sônia? monólogo. Então aí, como elas disseram, aí a gente tem que ir para a Bíblia. Bom, agora, Senhor, me responda. Daí eu vou lendo e a minha mente vai estar aberta para ouvir qual é a resposta de Deus. Não é só abrir num verso, bom, vou ver o que ele está dizendo aqui. Como não se é fosse nesse- livro de sorte, né? Isso. Eu abro um capítulo tal, versículo tal. Ah, Deus falou isso pra mim. Não é bem assim, Não. né? Tem que ter todo um preparo diferenciado. Isso, é estudando e em cada situação nós vamos perceber que às vezes é o mesmo verso que você está lendo, mas Deus está dizendo para você alguma coisa diferente daquele texto que você está lendo naquele dia. Betina, eu gosto quando Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando eu vou orar, eu peço que Deus me aquiete primeiro, para que eu possa entrar em sintonia e entender aquilo que Ele quer para a minha vida. E aí eu vou orar por mim, pelo outro, e não podemos esquecer de deixar de orar por nós. Exatamente. É claro que é importante orar pelo outro, e muito. Esse é um estágio maravilhoso do cristianismo. Mas Orar ore pelo também por você. Comece orando por você, né? Comece a se relacionar com Deus para a partir daí orar pelos Você outros. lembra no Velho Testamento, quando você tem ali o serviço sacerdotal, o sacerdote primeiro apresentava a si próprio, pedia perdão pelos seus pecados. E depois começava a atender. E assim, deveria ser conosco, no começo do dia, antes de dizer bom dia,
para a família. Primeiro pra Primeiro, Deus. ouvir o que Deus tem para me dizer naquela hora. Quem sabe grandes revelações para aquele dia. Eu né? até ouvi uma frase que diz assim, que Deus não responde a pessoas apressadas. Sempre porque você tá falando e vai saindo correndo, como é que a pessoa vai falar com você, né? Ah, Sônia, o que você me diz? Eu gosto de caminhar e eu corro um pouquinho. E aí, enquanto eu caminho e corro, Eu converso com Deus. apressadamente eu faço oração. Sim, mas aí é em outro sentido, né? diferente. Eu usava Só muito pra desse descontrair. artifício de caminhar também orando. Porque você está caminhando sozinha, está fazendo exercício, por que não fazer dois? O exercício físico e o da fé. Né? E aí é um momento que você está realmente sozinha ali, tá? Pensamento livre. Aproveita, você está dirigindo, vai conversando com Deus. Então você tem todo o tempo. Aí não é apressado com Deus. Você um pode estar outro na apressado. pressa na direção ou na caminhada, mas a sua mente está descansada em paz. Com certeza. E uma outra coisa, Sônia, e isso é bom, eu creio que nós já fazemos esse exercício. Mas, Betina, você já percebeu que em muitas congregações, durante a oração, as pessoas não dizem amém? Então a Sônia está orando, tal. E as pessoas não dizem amém durante a oração. A congregação parece que não está ali. E eu tenho visto congregações que vão falando amém, vão dizendo sim, Senhor, por favor, atende, Pai. Ou É acompanhando a verdade, oração. Senhor, acompanhando aquela oração, orando junto. Junto. E nos grupos a gente aprende isso. Nós temos uma oração especial no nosso grupo, que é uma oração de unção. Foi até a sua irmã, a Ruth, que nos ensinou. E, assim, tem sido uma bênção. E agora nós visitamos pessoas, porque eu também sou do Ministério da Mulher, nós fizemos um grupo. Nós fazemos visitas, vamos à casa da pessoa e fazemos essa oração de unção. E como as pessoas que recebem essa oração de unção, e nós vamos ter um testemunho no próximo bloco dessa oração, e como tem sido uma bênção você orar intercedendo por aquela pessoa, não porque nós tenhamos algum poder, mas pelo poder de Deus mesmo. E essa intercessão e, de repente, o milagre que acontece na vida das pessoas, a gente vai acompanhar, como você falou, no próximo bloco. Daqui a pouco a Daniela vai estar com a gente aqui para contar a história dela. Eu agradeço a Cris, que esteve conosco agora. Muito A obrigada. doutora Raquel também. Elas voltam no último bloco. E daqui a pouquinho você vai acompanhar a história do milagre da Daniela. Quer saber qual foi? Então não saia daí que a gente já volta. Oi, tudo bem? A dica é para você que deseja se destacar mais no ambiente de trabalho. Leia muitos livros sobre assuntos variados, a respeito de relacionamentos, sobre assuntos técnicos e até mesmo sobre economia. Por que não? Conhecimentos gerais mostra que você valoriza o estudo e com certeza você vai se destacar muito mais. Acredite nisso. Meu nome é Nájila Rios, empresária e consultora de empresas. Estamos de volta com o Sempre Mulher, esse programa especial falando sobre milagres da oração. Você viu aí no primeiro bloco o que significa um milagre, quando que ele acontece e agora você vai acompanhar a história de um milagre. Conosco aqui estão a professora Sônia Rigoli, a Ivelise Fonseca. Olá. Olá, que bom que você está com a gente aqui. A Ivelise coordena um grupo de oração em São Paulo, além de ser advogada. E também está conosco a nossa querida Daniela Kiss. Tudo bom, Dani? Tudo bem, sim. É um prazer compartilhar sobre esse milagre na minha vida. Que legal. A Dani, ela é estudante de pedagogia e ela me falou que atualmente ela é dona de casa. É isso, né? É isso mesmo. Cuido dos meus filhos, com muito prazer. Quantos filhos são? São 2, uma menina de 3 e o Gustavo de 6. Beijo pra eles, então. Beijo pra eles. A Dani vai contar pra gente a experiência dela. Ela foi diagnosticada há quanto tempo, Dani? Em 2009, Com com arteriosclerose. arteriosclerose. E Isso. aí, o que aconteceu? Eu fiz um check-up e descobri que tinha arteriosclerose. Essa doença, quando eu descobri, eu fiquei muito chocada porque meu pai teve. E esta doença, para as pessoas que não sabem, são placas nas carótidas que interrompem o fluxo de sangue para o cérebro. Então, isso que causa o derrame cerebral. Meu pai teve o derrame cerebral e, após 4 anos, faleceu. Então, quando eu descobri essa doença, a mesma doença do meu pai, eu entrei em pânico. Porque eu só tinha em mente que eu iria morrer como ele. Só isso que vinha na minha cabeça. Que idade você tinha na época, Dani? Eu tinha 27 anos. E todos nós ficamos chocados em casa.
ia deixar os meus filhos e comecei até a rotular tudo, porque eu falei, eu vou morrer Já começou a pensar e no meu pior. esposo não sabe onde fica o sal. Então eu tenho que deixar. Então eu comecei a escrever a rotina das crianças. Eu só tinha em mente que eu ia morrer. Nossa, professora Sônia, que desespero você pensar que vai acabar. Deu, não vai ter mais nada além disso, acabou, morreu e pronto. É uma situação bem complicada, né? Porque nesse momento, sempre que a gente tem uma história como essa, né, ou semelhante, o que acontece? Parece que a gente perde o chão. E nesse momento a gente foca a nossa mente aonde? No problema. E a gente esquece do Deus que pode carregar aquele problema em nosso lugar e que está disposto a tomar o problema em suas mãos e agir. E foi isso que a Dani fez durante um tempo, focou no problema. Foquei no problema e não fiz mais nada. E não orei, eu comecei a viver como se não existisse mais nada na minha vida. Não tinha mais perspectiva, esperança? Não tinha. Então, eu tomava os meus remédios, o médico deixou claro que eu teria que tomar o remédio para o resto da minha vida, remédios que refinassem o sangue, pois o sangue tinha que ser bem fraquinho para passar, e que eu ia ter que ter uma alimentação mais saudável. Então, foquei nisso e, a partir de então, não fiz mais nada. Só vivi em função da doença. Mas essa história teve uma virada. Como é que foi essa virada? Eu digo que o Manancial do Deserto, o grupo de oração, é um divisor de águas na minha vida. Porque a Ive foi fazer um treinamento na igreja do Capão Redondo, ensinando as pessoas do Capão como ter em São Paulo, como ter um manancial no deserto. E nesse treinamento a Ive falou assim, leve o seu problema para o manancial. E eu levei. E nós tivemos o treinamento no domingo, na terça-feira nós tínhamos manancial e eu levei o problema. E falei para as pessoas, falei, gente, eu tenho uma doença, é uma doença crônica, não tem cura, eu já estava diagnosticada, então para mim não tinha mais cura. E eu queria que vocês orassem por mim. Já tinha os exames já todos? Já tinha os exames, a gente pode ver? Claro. A Dani trouxe para a gente aqui. Eu tenho tanto o exame como uma declaração médica. Deixa eu pegar aqui, Dani. Me ajuda aqui. O que eu tenho aqui? Esse aqui é o dizendo do fluxo, que ele estava interrompido de 16% a 49%. Tá, então esse aqui é o exame mostrando, a gente consegue mostrar aqui, o exame mostrando que realmente já estava com a doença. A gente pode fazer um insert aqui depois, Piper, mais próximo, se precisar. Ok, pode ser. Tá? Então, esse é o exame mostrando que você estava com a doença. Você levou, então, o pedido de oração impossível, de uma causa impossível, para o manancial. E aí? Levei, porque até então eu orava para que as pessoas, pedia para que as pessoas orassem para que eu vivesse melhor conformada com a minha doença. A partir do que a Ive me falou, eu comecei a levar o problema e falei, não, eu posso ter a cura. E a cura veio. Olha só. Ela veio e eu levei, o meu médico, ele sempre me cobrava um retorno médico. E eu nunca queria ir fazer, porque eu sabia que eu ia sofrer tudo aquilo novamente. E o que eu fiz? Eu fui até o manancial, as meninas fizeram a oração de unção, eu fiquei no meio, nós fizemos a oração, elas colocaram as mãos sobre mim, nós oramos. Isso, no domingo eu fui fazer o exame depois dessa oração. E está aqui o resultado. Está aqui o resultado. Vamos mostrar o resultado aqui, ó. O resultado depois de ter entregue a Deus, né, o problema, a dificuldade, olha só. Não há evidências de placas que ocasionam a arteriosclerose. Está aqui, então, a comprovação do médico, né, o exame científico mostrando que a doença realmente desapareceu. O que o médico disse na hora que ele viu isso aqui? Na hora que ele viu, ele falou que meu caso era caso para congresso, que não, eu tenho que estudar. Ele até tem cópias dos meus exames e falou, não, a gente tem que estudar o seu caso, vamos repetir todos os exames. E não, isso nunca aconteceu, as placas não somem, ou elas calcificam, ou elas aumentam. Ou elas sobem para o cérebro, mas elas não ficam, não desaparecem. E Jesus foi e colocou a mão nas minhas placas e retirou. Uma coisa que vale ressaltar é que... Por que ele não fez antes? Em 2009 eu estava com a doença e ele viu meu sofrimento. Por que ele não fez? Porque eu não pedi. A partir do momento que eu pedi... Você não acreditou na cura? Eu não acreditei. E quando eu pedi, ele tirou. E ele não tirou só as placas, ele tirou uma pessoa... má que existia dentro de mim. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor como mãe, eu sou uma pessoa melhor como esposa, como amiga, como pessoa. Eu tenho certeza que o milagre ele não foi feito só nas placas, ele foi feito como um todo. Esse Ive é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. A Ive está emocionada, acho que não tem como não estar, professora Sônia. O Deus que resolve os problemas, o Deus que reverte quadros de doenças crônicas,
né? E transforma os corações. Interessante, né? Porque é o que Deus fez por ela e fez nela. Né? É o que a gente estava comentando no primeiro bloco. Muitas vezes a gente pede só milagres, aquilo que Deus pode fazer por nós. E aquilo que Ele faz em nós, que foi o que você também colocou aí como ênfase. Então, Deus tinha um plano para a sua vida, Deus tinha um propósito para a sua vida, mas Ele queria te salvar por inteiro, né? Ele queria te curar por inteiro. E Ele, então, aproveitou que você abriu o seu coração, deu espaço para que Ele pudesse operar. Enquanto ela estava segurando o problema, ela não estava se entregando para que Deus fizesse o milagre completo. Não é verdade? Bom, eu fico emocionada toda vez que eu vejo um milagre de Deus e Deus tem nos dado a oportunidade de participar. E, sabe, Betina, ela fez aqui a pergunta e respondeu para si mesma. Por que Deus não curou antes? Por que o tempo de Deus é tão diferente? Ela mesma soube responder. Eu penso que as tribulações que nós passamos nessa terra, elas têm objetivos, não só na nossa vida, mas no contexto onde nós vivemos. Porque essa é uma forma de nós testemunharmos aos que estão ao nosso redor, à nossa própria família. E no decorrer da tribulação é que nós desenvolvemos a fé. A fé, e eu gostei muito disso quando eu aprendi, ela serve para o meio do caminho, não é para o final. Porque no final nós sabemos qual é a nossa recompensa. Mas ela é um instrumento que Deus nos concede e desenvolve para o meio do caminho. A fé é fortalecida no meio da tribulação. A fé é fortalecida quando nós nos unimos em oração, através do canal da comunicação com Deus, que é a oração. E a da Dani, eu vi a oportunidade, depois quando ela compartilhou dessa história, que você havia pedido, eu vi Deus atuar na vida dela e especialmente na vida espiritual dela. Porque acima dos projetos pessoais, Deus quer atuar na nossa vida espiritual, para transformar-nos em pessoas melhores. Dani, de repente alguém está nos acompanhando agora e está passando por um problema parecido. Não com a doença que você teve, mas com uma outra doença crônica, grave, já perdeu a esperança, já está rotulando as coisas porque sabe que vai morrer, já está dando orientações para a família, faz isso, faz aquilo, está desesperado. O que você diria para essa pessoa que está nos acompanhando agora? Seja mulher, seja homem, seja jovem, o que você diria? Diria que primeiro acho que a gente tem que pedir. Então, pedir, confiar e ter fé. O amor que Jesus mostrou por mim foi muito grande. É um amor sem igual. Então, eu precisava saber que existia esse amor na minha vida. Então, eu até acredito que todo esse problema aconteceu porque eu sou uma pessoa que eu nasci na igreja, nunca tinha tido nenhum grande problema. Então, estava vindo. Tinha uma vida normal. Tinha uma vida normal, ia à igreja aos sábados, tudo normal. De repente, eu vi que eu não estava perto de Deus. Eu estava na igreja, mas eu não estava perto de Deus. Então, tudo isso, toda essa tribulação veio para que eu voltasse, para entrar de verdade, para ficar perto de Deus de verdade. E o que eu falo para essas pessoas é que elas têm que pedir, têm que orar muito. E o nosso Manancial no Deserto, depois disso, as meninas estavam orando pelo meu problema, e depois disso nós descobrimos outros grupos, a minha sogra em Ibiúna, outras meninas na escola do Lilá, pessoas de outros grupos orando por mim, pessoas que eu nem sabia, mas quando veio a cura, as pessoas vieram conversar comigo. Então, eu acho que pedir e testemunhar. E acreditar. E acreditar, sim. Fé. Há um verso na Bíblia que diz que a tribulação que produz perseverança. Então, esse é um motivo. E talvez também seja por isso que nem todos vão receber um milagre de cura como o dela. Porque para cada pessoa, Deus sabe o que falta para completar a sua vida espiritual. E pode ser que alguma pessoa esteja passando por uma dificuldade e não vai ver o milagre da cura, mas vai ver a transformação na sua vida. E é importante que a gente pense nisso, porque senão vai dizer, mas então Deus não respondeu a minha oração? Deus respondeu, mas a sua necessidade não era a mesma necessidade dela. Deus trabalha de forma personalizada. Para cada um aquilo que precisa. Então, o que Ele deu para Dani não vai ser o que Ele vai dar para você, com certeza. O que Ele oportuniza para a Ive não é o que Ele disponibiliza para a professora Sônia, nem para mim e nem para você. É diferente porque Deus é especial e você é especial para Deus. Então, o trabalho que Ele vai fazer com você realmente é único, porque é com você. Não é com mais ninguém, é com você. Como Ele vai transformar o seu coração é uma maneira singular, porque é com você, é para você.
A Dani falou algo que eu achei bem interessante. Ela falou que várias pessoas estavam orando em vários lugares, em vários grupos, que é a corrente de oração, todos irmanados num mesmo objetivo, e que a gente comentou no programa que a gente fez sobre oração. Nós tivemos, professora Sônia, mês passado aqui no Brasil, uma campanha, a gente pode falar assim, muito grande de oração, que foi no dia 10 de março, que todos estavam orando. Então, quando o povo de Deus ora, quando a gente ora, alguma coisa realmente acontece. É interessante porque, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas pastor Mark Phelan, ele é um evangelista mundial e ele esteve, inclusive, pregando em vários lugares, mas ele conta a história num dos seus livros que o que foi que motivou a queda dos muros de Berlim. Foi o grupo de oração. Então, o que as autoridades disseram? Nós estávamos preparados para lutar contra as pessoas, né? Estávamos preparados para armas de inimigo, estávamos preparados para enfrentar o inimigo que tentasse arrombar os muros, mas nós não estávamos preparados para a oração. 100 mil pessoas orando diariamente e o milagre aconteceu. Então, Deus pode fazer muitos milagres. E o que motiva esses milagres é exatamente a confiança que as pessoas depositam nele, as pessoas orando com o mesmo objetivo, como você falou, todo mundo pedindo a mesma coisa, e Deus sabia, era o tempo certo. Por quê? Era o tempo agora que Deus iria trabalhar naquela região e ajudar aquelas pessoas a conhecer a Deus. Então, quando o pastor Mark Phelan esteve ali, tinha acabado de ruir os muros, havia milhares de pessoas com fome e sede da palavra de Deus. Quem sabe se fosse antes, as pessoas não estariam com vontade. Buscando a Deus. Exatamente. Eu gosto de pensar assim, eu li essa frase um dia desses e eu gostei muito dela, eu gosto de usar. Deus não se atrasa, Ele é detalhista. Acho que você comentou também comigo essa frase, né? E nem se adianta. Não, Ele é detalhista e Ele é preciso, né? Então, se Deus ainda não agiu, se Deus ainda não fez o que Ele precisa fazer, é porque não está na hora certa, ainda não tem algo que está faltando. Deus é detalhista, Ele não se atrasa, Ele não se demora, Ele é preciso. Com certeza. E Ele conhece as minhas necessidades, o que eu necessito, para que a minha fé seja desenvolvida e eu não me perca em relação à minha comunhão com Ele. Eu vejo assim, quando nós oramos em conjunto, especialmente por um milagre, se eu oro pela vida da Dani, pela saúde dela, não foi só ela quem recebeu esse milagre, eu também recebi. Deus compartilhou junto comigo e me deu a oportunidade de participar. Quando eu digo assim, muitas pessoas orando em conjunto. Às vezes a oração, esse canal de comunicação se torna muito egoísta, porque eu quero que Deus atenda só o que eu necessito e o que eu peço, e assim Ele respondeu. E se Ele respondeu para a Dani, Ele não respondeu para mim também. Então eu fiquei fora da resposta de Deus. Quando eu oro em conjunto, em grupo, eu oro pelo milagre do outro, e o milagre acontece na vida do outro, acontece também na minha vida. E Deus, de maneira muito especial, permite que nós participemos desta manifestação gloriosa dele. Dani, o que mudou no teu relacionamento com Deus depois desse milagre? A comunhão, a ligação com Ele. Hoje eu falo com Deus muito melhor. É meu amigo, meu melhor amigo. Né? Antes, como você o via? Eu via como Deus, uma figura distante e que Poderosa, mas distante. Hoje eu vejo como meu amigo. Que atende a necessidade, que está perto de você. Atende mais do que a minha necessidade. E como foi na família essa notícia? Causou um impacto espiritual? Porque impacto das pessoas ficarem surpresas e felizes, isso é óbvio que vai acontecer. Mas teve uma repercussão espiritual também? Teve sim, meu esposo principalmente. Meu esposo hoje, ele dirige jovens na igreja do Capão Redondo com o coral Projeto Volta. E esse milagre que aconteceu comigo também fez com que ele desejasse ficar mais próximo de Deus e dirigir esses jovens com mais vontade. Então, a partir de então, ele mudou. Ele se tornou muito mais temente a Deus, muito mais preocupado com questões em casa, com as crianças, em relação à televisão, a influência da mídia, exatamente, a alimentação. Então, foi um conjunto de coisas que aconteceram na nossa família. Acho que dá um insight assim, não, peraí, Deus existe de verdade. Ele está por aqui, Ele está me escutando, eu preciso me preparar para a vinda dele. Acho que acontece mais ou menos isso no cérebro das pessoas, né, Eve? E o que a gente faz depois que recebe o milagre? A Dani acabou de testemunhar que na vida dela houve uma reorganização. Então, muitas vezes as pessoas não possuem fé para pedir, às vezes recebem, mas não sabem como
administrar o milagre posteriormente e se esquecem. Como consta na Bíblia, tantos milagres que foram empreendidos por Cristo, mas nem todas as pessoas retornavam para agradecê-lo por tudo que ele fez. Quando Deus nos dá um presente, quando a gente ganha um presente de uma pessoa que a gente ama muito, realmente, nosso coração enternecido faz de tudo depois para agradar, para ver se a gente atende a expectativa do outro. É assim quando a gente ama de verdade. E quando Deus nos concede uma bênção, como concedeu com a Dani, o que ela faz com isso depois? De que forma ela se porta, testemunha e alcança outros corações para consolar também. É a questão da gratidão, né? Exatamente. Como eu vou agradecer? O que eu posso fazer para ser grata a Deus? Para demonstrar minha alegria, a minha gratidão, né? O meu amor por alguém que me amou e me tirou de uma situação sem retorno, sem volta. Sem esperança nenhuma. Sem esperança, exatamente. Histórias como a da Dani, você vai poder acompanhar aqui no Sempre Mulher logo, logo. Nós estamos preparando um quadro especial chamado Histórias de Fé, onde a Ivelise vai apresentar pra gente contando histórias de orações atendidas. Milagres que acontecem, não só milagres de cura, mas milagres de restauração de casamento, milagres de questões financeiras, de pessoas que encontram parentes, entes, situações que estavam muito distantes, ou seja, milagres da oração. Logo, logo aqui no Sempre Mulher, e é isso, né? É isso mesmo. Um ótimo quadro. Você foi inspirada por Deus quando teve esta ideia, porque não é um costume nosso compartilhar milagres assim. E é também nosso natural, quando olhamos para estes milagres, falar, será mesmo que Deus atende? Então, é muito inteligente. A gente ainda fica na dúvida, né? Sim, a fé e a dúvida caminham juntas. E a dúvida, eu penso que enquanto nós não estivermos assim, juntos eternamente, como acreditamos na salvação plena, a dúvida nessa terra ela vai permanecer, mas a fé precisa se sobrepor à dúvida, por isso as histórias de fé. E a gente vai começar a contar para você que está em casa logo, logo. Você não pode perder o Sempre Mulher. Eu quero agradecer a Dani que esteve conosco aqui, dividindo a sua experiência com a gente, que Deus possa te abençoar mais e sempre. Amém. Ive, obrigada por ter vindo também participar com a gente. Obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta para responder a uma pergunta que muitas mulheres têm feito. Quer saber qual é? Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Sempre Mulher, falando sobre milagres da oração, depois de ouvir aí uma história emocionante de uma doença crônica que foi curada por Deus, pelo poder que vem através da oração. Se você está ligando agora a televisão, trocou de canal e agora sintonizou com a Novo Tempo e não acompanhou o programa desde o início, você pode acessar o nosso blog, que o endereço aparece aí no seu vídeo, que o programa vai estar lá para que você possa acompanhar, se emocionar como nós nos emocionamos aqui e entender que o poder de Deus é gigante, é enorme e o amor que Ele tem por você é maior ainda. Estamos de volta então com a professora Sônia Rigoli, com a Cristiane e com a doutora Raquel, para a gente então responder a uma pergunta que muitas mulheres têm feito. Quer ver só qual pergunta? Olha só. Se Deus conhece nossas necessidades, por que precisamos orar? E aí, por que devemos orar, Cris? Eu queria responder. Que bom! Eu me imaginei assim como mãe, né? Porque às vezes a gente sabe o que os filhos necessitam. Mas eu gosto tanto de ouvir a vozinha das minhas filhas me pedindo alguma coisa e ouvir para compartilhar também. Então, eu acredito que Deus quer ouvir a nossa voz. Claro que Ele sabe até mais do que a gente. Às vezes a gente pede uma coisa que a gente nem precisa. Ele sabe muito mais. Mas Ele quer te ouvir, é o nosso relacionamento, é o dividir, é o poder falar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse relacionamento, os pais devem saber um pouquinho mais de mãe e filho, de pai e filho. É muito bom você ouvir a voz do seu filho falando. Mas, de repente, Cris, tem alguém nos acompanhando que não é mãe ainda, e que não é pai, e que não tem essa relação, e que não sente esse gostinho que nós sentimos de ouvir o pedido do filho, de atender, de estar próximo dele. E aí, doutora Raquel, como é que a gente responde para essa mulher? Deus quer que nós o incluamos na nossa vida. Nós já pertencemos a Ele, porque fomos criados por Ele. Mas Ele quer que nós tenhamos o prazer, a alegria de tê-lo em nossa vida. E há um trecho muito bonito que diz que há coisas que Deus não atende porque não pedimos. Então é preciso pedir. Ela falou de filhos, e é verdade. Mas não há coisas que um amigo, o seu esposo, precisa e você não faz enquanto ele não pede? Porque a pessoa precisa criar consciência a respeito do pedido.
Ela precisa saber pedir, ela precisa saber aquilo que ela quer, ela precisa ter certeza que é bom. Deus deu inteligência ao ser humano, Deus deu a liberdade de escolha ao ser humano, e Ele quer nos ver crescer espiritualmente. Mas daí não parece que é um Deus assim, não maldoso, mas que tá brincando com a gente? Ele sabe Não. que eu preciso e não me dá porque eu não peço? Não. É birra? Não, Deus não faz birra? não, Ele quer mostrar como e quem é você quando se une ao poder dele. E você sabe que Deus quer dar poder a você? A você, a mim, para a honra e glória dele. Então é preciso pedir. Deus se autolimita para dar liberdade a mim e a você. Você já pensou nisso? E dentro deste meu limite de ação, sou eu quem digo: Pai querido, eis-me aqui, eu preciso disso ou preciso daquilo. Ou eu não preciso de nada, eu só preciso de ti, porque tu és tudo em minha vida. E hoje é assim que eu quero. Você falou uma coisa, doutora Raquel, que eu achei bem interessante. Professora Sônia, Deus quer me mostrar quem eu sou quando estou com Ele. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: não há limites para a mente quando ela está nas mãos de Deus. Então a gente pode ampliar mais isso. Não há limites para uma vida, não há limites para uma profissão, não há limites para nada quando se está nas mãos de Deus. É mais ou menos isso que responde a essa pergunta? Eu achei muito interessante a opinião, Das quer dizer, a duas. opinião não, aquilo que elas disseram, porque uma complementa a outra, né? Deus tem prazer em ouvir que nós peçamos, Deus tem prazer, Deus quer que nós digamos para Ele: Senhor, pode invadir meu espaço, né? Entra aqui. E também temos que lembrar que, como a oração não é só para pedir, né? Que o objetivo pelo qual Deus estabeleceu a oração é que é o único canal de relacionamento com Ele, que nos liga a Ele. Então, Deus tem prazer em que nós abramos esse canal, que a gente diz que o número, né? Para que a gente Levante o telefone do gancho, né? Isso, Abre o celular, ligue. E comece a conversar, porque este é o meio que Ele estabeleceu. Agora, o que vamos falar, então pode ser só louvar, pode ser só agradecer, pode ser só pedir, mas a questão divina é que Ele está interessado em que nós mantenhamos esse canal de comunicação aberto o tempo inteiro, que nós nos comuniquemos. Por quê? Porque se eu não me comunico com Deus, eu não vou conhecê-lo. E se eu não o conhecer, eu não vou amá-lo. E se eu não amá-lo, então eu não poderei viver com Ele para sempre. Então Deus tem propósito, tem um objetivo com a oração. E a oração é o único canal de relacionamento que liga a terra até o céu. E oração é conversa. Lembra de Moisés, quando saiu do Egito com o povo, e aí de repente o Mar Vermelho. E aí Moisés diz: e agora, Senhor? O que eu faço? E toda hora tem Mar Vermelho na nossa vida. E aí nós ficamos dizendo para Deus o que Ele deve fazer. Senhor, faz A assim, gente faz desse precisa jeito. aprender a dizer: e agora, Senhor? Para onde eu vou, Senhor? Nós precisamos aprender a fazer perguntas. Aí é o canal de comunicação, ida e vinda. Isso. Eu falo e Deus Deus também. responde. Eu Não faço monólogo. eu faço perguntas, mas eu tenho que ouvir a resposta. Lógico, Isso. né? porque nós estamos acostumados, infelizmente, a dar ordens para Deus. A dizer como nós queremos que Ele resolva. Então, eu não preciso pedir. É interessante porque eu li um pensamento da escritora Ellen White que diz assim, que Deus tem 1000 maneiras de resolver cada problema. E quantas vezes eu digo: Senhor, olha, de repente se eu podia fazer assim, ou assim, ou assim, dou 3 opções. Só que enquanto eu estou dando 3, Deus tem 997 ainda. Melhores que as minhas. Melhores que as minhas. E nós mulheres somos tão ansiosas em relação a isso. Eu não sei, parece que nós somos mais ansiosas do que os homens, né? De querer a resposta imediata. Então eu acho que quando você descansa, você para, você se aquieta, como nós falamos antes, você para ouvir a resposta de Deus, é uma bênção, né? Ele joga um bálsamo sobre nossa vida. Mas isso é um exercício. E precisa ser cultivado. Porque não é de uma hora para outra, professora Sônia. Você precisa exercitar, se doutrinar, acostumar a se aquietar para ouvir a Deus. E essa é a maior dificuldade. É difícil a professora dominar a classe de alunos, independente da idade. Aquietar. E sem aquietar-se, não pode haver comunicação.
Há ruído, como a gente fala na área de comunicação. Sim. Se tem ruído, Aí a gente não entende. Você não consegue. E Deus quer que nos aquietemos. Ele está falando e Ele vai responder, como respondeu para Moisés. Diga ao povo que marche. E Moisés disse, ele não falou para onde. Ele foi em frente. E o mar se abre quando você pisa nele. A vida tem obstáculos, a vida tem desafios, a vida tem questões dificílimas todos os dias para todos nós. E Deus está pronto a nos livrar, libertar, De todas elas. atender. Orientar. Agora, depende de nós, Betina. Nós somos o impedimento das bênçãos, nós somos o impedimento dos milagres e nós Nossa. somos o impedimento das orações não atendidas. Professora Sônia, isso é muito grave. Nós impedimos Deus de trabalhar. Interessante isso, né? Eu estava pensando, enquanto ela estava falando, eu estava pensando em Marta, uma mulher ativa, correndo de um lado para o outro, querendo dar o seu melhor para Preocupada com Deus, tantas coisas. melhor para Jesus. Eu vou ver o que ele precisa. Ele precisa de comida, ele precisa de dormir, ele precisa de descanso, ele precisa que alguém lhe lave os pés. E Jesus falou assim, calma, Marta. para. Olha, falta só uma coisa para você. Só uma coisa, mas é a mais importante e necessária. Senta e escuta. Então, é o que muitas vezes Deus tem que fazer conosco. Às vezes, Betina, Ele permite uma dificuldade, como disse a doutora Raquel, pode ser uma doença, pode ser um problema na minha vida, para que eu puxe o freio de mão para escutar. Porque de outra maneira eu não escuto. Então, eu tenho que dar uma trombada para parar e agora eu estou pronta para ouvir. Fala, Senhor, Senhor. pode falar. Agora eu vou escutar. Então, muitas vezes, por isso que ela disse, né? Muitas vezes nós somos o empecilho nas respostas divinas, porque nós estamos correndo, não temos tempo para saber qual é o plano de Deus, qual é o sonho de fruto Deus. de uma sociedade imediatista. Exatamente. E como o mundo é muito pequeno hoje e tudo é muito rápido, nós estamos nesse turbilhão. E esse turbilhão nos tira do centro, que é Cristo Jesus. Exatamente. E aí temos que voltar. E é por isso que é bom falar sobre a oração. Eu desejo para você que está em casa que você não seja um obstáculo para Deus agir na sua vida. Desejo também que você não, que as suas atitudes não façam com que Deus coloque uma pedra gigante na sua frente para você bater nela e parar e sentar para Ele poder falar com você. Que você tenha tempo para ouvir a Deus antes disso acontecer. E isso pode ser uma doença, isso pode ser um desemprego, isso pode ser uma separação, pode ser uma série de dificuldades que Deus pode permitir que aconteça na sua vida para que você possa ouvi-lo. Porque Ele quer falar. Ele tem planos para você. E os planos dele, você pode ter certeza, são os melhores, porque Ele é o Criador. Ele conhece o teu coração. Então você precisa parar e ouvir os planos dele para você. E se os seus planos estiverem em harmonia, estiverem em acordo com os planos dele, certamente todas, não é uma nem duas, mas todas as suas orações serão atendidas. Eu quero agradecer a professora Sônia, que esteve com a gente hoje aqui. Obrigada por dividir sua experiência. Muito obrigada. Obrigada a Foi um prazer. Cris, que esteve conosco aqui Obrigada. também, trazendo a experiência do grupo que ela coordena, né, de milagres de oração acontecendo. Leve o nosso carinho para o seu grupo. Obrigada. E que Deus possa estar sempre cada vez mais com vocês. Professora doutora Raquel, professora, palestrante, que a senhora seja sempre muito bem-vinda aqui no Sempre Mulher e que Deus possa ainda mais iluminar a sua vida. E Betina, não se esqueça de orar até que o milagre aconteça. Persistentemente. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Fica então o nosso desejo para você, que você também ore sem cessar. Um abraço muito carinhoso e até a próxima semana.